O teu cão está sentado no meio da sala e olha fixamente para um canto. De repente, ele começa a ladrar de forma brusca, persistente e sem parar. Tu viras-te para ver o que se passa, mas o canto está vazio, mostrando apenas a parede e o papel de parede. Dizes para ele ficar calado. Ele sossega por um segundo, mas logo volta a ladrar com a mesma intensidade. Pensas que é apenas um capricho ou que ele se assustou com a própria sombra. Talvez ele esteja apenas a libertar energia depois de um longo passeio. No entanto, a verdade é que ele ouve, sente ou cheira algo muito real. O que ele percebe é concreto, mas os teus sentidos simplesmente não estão sintonizados nessa frequência específica. Existe um momento específico neste texto após o qual nunca mais conseguirás dizer a frase "ladra sem motivo", sem te corrigires imediatamente. Esse ponto não está no início, mas sim onde menos o esperas. A expressão "ladra sem motivo" pressupõe que não existe uma causa, mas isso não é verdade, pois a razão está sempre lá. O cão evoluiu como um animal que precisava de detectar ameaças antes de qualquer predador ou presa. Cada sistema do seu corpo está afinado para captar sinais que o organismo humano não consegue registrar como informação. Nós não recebemos essas ferramentas biológicas, mas eles receberam. Ladrar para uma parede vazia não é uma estranheza ou uma mania, mas sim uma comunicação direta e endereçada a uma fonte específica. A fonte existe, tu é que simplesmente não a consegues ver. A audição de um cão funciona num intervalo que vai dos 40 Hz até os 65.000 Hz. O ser humano ouve apenas entre os 20 e os 20.000 Hz, o que representa um mundo de sons completamente diferente. O limite superior da nossa audição é, na verdade, o limite inferior do que eles ouvem sem qualquer esforço. Estudos realizados por Richard e Harriet Hefner desde a década de 1980 confirmam esta capacidade extraordinária. Um cão consegue localizar a fonte de um som com uma precisão de 6 graus a uma distância de até 25 metros. O homem atinge apenas 23 graus, uma diferença de quase 4 vezes em relação ao que consideramos um sentido funcional. Além disso, o epitélio olfativo do cão contém cerca de 300 milhões de receptores, contra apenas 6 milhões no ser humano. Ela analisa assinaturas químicas onde o teu nariz registra o vazio absoluto. Através das paredes, das embalagens e até do tempo, o odor permanece mesmo depois de a fonte ter desaparecido. Quando o teu cão ladra para um canto vazio, está a acontecer algo muito mais importante do que imaginas. Acima dos 20.000 Hz, começa o território do ultrassom, onde a audição humana não consegue entrar. O cão ouve ali livremente, alcançando os 65.000 Hz, onde ratos e ratazanas comunicam quase exclusivamente. Nesse mesmo intervalo, situam-se os ruídos de alta frequência de fiações elétricas antigas sob carga ou sinais de tubagens de gás sob pressão. A parede para a qual o teu cão ladra pode estar literalmente a sibilar ou a zumbir, numa frequência que o seu aparelho auditivo aceita como um sinal claro. Tu ouves o silêncio, mas ela ouve a fonte, pois não partilham a mesma percepção do espaço. Abaixo dos 20 Hz, encontra-se a gama dos infrassons, frequências que nem o homem nem o cão ouvem de forma habitual. No entanto, o corpo do cão é capaz de as perceber como vibrações através do sistema ósseo e das almofadas das patas. Um terremoto começa com uma onda de infrassom que chega vários minutos antes do primeiro abalo sentido pelas pessoas. Estão documentados casos, como no sismo na região italiana de Abruzzo, em 2009, onde os animais demonstraram uma ansiedade extrema. Cães ladraram e tentaram sair de edifícios cerca de 30 a 40 minutos antes de os moradores sentirem qualquer movimento. Isto não é mística nem coincidência. É pura física aplicada a um sistema biológico. O corpo do cão está calibrado para intervalos que o nosso sistema nervoso simplesmente não processa. A dona de uma Golden Retriever de 7 anos chamada Nora relatou um caso curioso ao seu veterinário com algum constrangimento. Durante 3 semanas, a cadela levantava-se todas as noites por volta da 1 ou 2 da manhã para rosnar e ladrar a uma parede específica. Inicialmente, a dona pensou que fossem sonhos ou que o animal não estivesse a acordar totalmente. Depois, pensou que seriam ruídos da rua,
mas notou que a direção era sempre rigorosamente para o mesmo ponto daquela parede. Ao chamar um especialista para abrir o painel, descobriram um ninho ativo de ratos que se moviam pelas cavidades entre as estruturas. Nora não ladrava para a parede, mas sim para o ponto de onde vinham sinais ultrassônicos e o cheiro dos roedores. Ela percebia tudo através de 20 centímetros de estuque, isolamento e madeira. A dona admitiu ter repreendido o animal durante semanas por algo que ele estava apenas a tentar explicar. O olfato do cão é arquitetonicamente diferente do humano, permitindo uma análise muito mais detalhada do ar. Em cada inspiração, parte do ar vai para os pulmões e outra parte é direcionada para uma área olfativa específica no fundo do nariz. O cão retém o odor, decompõe-no em componentes e identifica a fonte através de um perfil químico preciso. Através de tijolos, madeira ou metal, as moléculas difundem-se e o animal consegue lê-las sem dificuldade. Se existir uma fuga oculta num cano, madeira a apodrecer ou algum processo químico em curso, o cão saberá. Ele faz isso sem necessidade de aparelhos de raio-x, apenas porque foi desenhado dessa forma pela natureza. Os cães alteram o seu comportamento antes de uma trovoada, muito antes de ouvirmos o trovão ou vermos o céu escurecer. Uma das razões para este comportamento são as ondas de infrassom de frentes de tempestade distantes e a mudança no potencial elétrico da atmosfera. Um estudo de 2013, publicado na revista Frontiers in Zoology, revelou que os cães preferem alinhar-se com o eixo norte-sul magnético. Eles utilizam as linhas magnéticas da Terra para se orientarem, mudando este comportamento durante perturbações geomagnéticas. Isso significa que o campo magnético faz parte do seu mapa espacial e ladrar antes de uma tempestade não é medo do desconhecido, é uma reação a um sinal concreto e mensurável do ambiente que tu não consegues captar. Se alguma vez pensaste que ladrar para o nada era motivo de riso, lê estas informações com atenção. Estão registrados casos em que cães sinalizaram fugas de gás, fiação a arder dentro das paredes ou incêndios em apartamentos vizinhos. A Terra vibra constantemente num sinal de fundo que o ser humano não consegue fixar de forma consciente. Os cães percebem estas vibrações através das almofadas das patas e das vibriças no focinho. Quando o padrão destas vibrações muda, seja por águas subterrâneas ou maquinaria pesada, eles sentem-no imediatamente. As estruturas arquitetônicas dos edifícios transmitem e concentram estas vibrações de forma diferente em cada nó ou canto da casa. Ladrar rigorosamente para um canto da sala pode significar que ali convergem ressonâncias de algo que ocorre no exterior ou nas comunicações do prédio. O único cenário em que o ladrar se deve a um sinal interno e não externo é a disfunção cognitiva. Esta síndrome é um distúrbio neurodegenerativo, análogo à demência humana, e começa a manifestar-se por volta dos 8 ou 9 anos. Estudos veterinários indicam que 28% dos cães com 11 anos e 68% dos que têm mais de 15 apresentam sinais desta síndrome. Um dos sintomas precoces é a vocalização sem motivo aparente, especialmente durante a noite. Nestes casos, o cão percebe algo que não existe no exterior, devido a uma falha na atividade neuronal. É fundamental distinguir este cenário dos outros, pois este não passará sozinho após encontrares um problema na parede. A condição pode ser atenuada com correção medicamentosa e comportamental, mas apenas nas fases iniciais. Outra possibilidade são as crises epiléticas focais, que afetam apenas uma área específica do cérebro. As manifestações externas podem ser mínimas, como um olhar perdido por alguns segundos ou movimentos automáticos de mastigação. Estas crises podem incluir vocalizações súbitas, como latidos ou rosnadelas, direcionados para o vazio aparente. O episódio dura de alguns segundos a 1 minuto e meio, seguido de um retorno total ao comportamento normal. É precisamente este detalhe que faz com que as crises focais sejam difíceis de reconhecer e confundidas com estranhezas de caráter. Um padrão repetitivo deste tipo de latido, sem um gatilho externo óbvio, exige uma avaliação neurológica cuidadosa. Se o latido se repetir regularmente, deves começar a manter um diário de observações detalhado. Registra a hora do dia, o local na casa, a direção e o que o cão fazia 15 minutos antes.
3 ou 4 registros são suficientes para identificar um padrão claro e útil para o diagnóstico. Se o latido for direcionado sempre para o mesmo local em horários específicos, é provável que exista uma causa na infraestrutura do edifício. Nestes casos, pode valer a pena chamar um especialista em comunicações antes mesmo de consultar o veterinário. Se o comportamento surgir perante ventos fortes ou eventos atmosféricos, trata-se de uma reação sensorial ao ambiente. No caso de cães com mais de 8 anos, latidos noturnos acompanhados de desorientação exigem uma consulta veterinária imediata. Podes testar a hipótese de ultrassons agora mesmo, usando uma aplicação de análise de som no teu telemóvel. Basta aproximar o aparelho do ponto para onde o cão ladra e procurar picos de frequência acima dos 18.000 Hz. Isto transformará uma simples suposição num dado concreto sobre o que o teu animal está a sentir. Ela está ali, parada junto à parede a ladrar, enquanto tu vês apenas uma superfície imóvel e silenciosa. No entanto, ela percebe uma camada da realidade que existe no mesmo espaço, mas noutro registro químico e vibratório. Não existe uma falta de entendimento entre vocês, apenas uma diferença profunda nas ferramentas de percepção. Tu recebeste um conjunto de sentidos e ela recebeu outro, complementando a visão do mundo. Aquele canto vazio só está realmente vazio para ti, pois ela continua a tentar comunicar o que lá está. Alguma vez viveste uma história em que o comportamento do teu cão se revelou um sinal importante? Escreve nos comentários o que ela ladrava e como tudo terminou. E não te esqueças de subscrever para o próximo vídeo. Vamos explicar por que razão o teu cão te olha enquanto dormes. E a razão não é a que imaginas.